Bem, deixa eu compartilhar, deixa eu ver se consigo agora. Agora vai. Bem, meus amigos, hoje nós vamos estudar aqui, na nossa designação de hoje desse curso, ah, nós vamos estudar esse discurso aqui, permaneça firme com amor na proclamação da verdade. Esse discurso, ele foi proferido pelo presidente Oaks e o Elder Gilbert. O Elder Gilbert é uma autoridade geral e ele é um comissário da Junta Educacional da Igreja. Ele é um dos líderes do Seminário Instituto no mundo, o Elder Gilbert. E eles deram esse devocional lá na Ensign College, que é uma das universidades da igreja que nós temos lá nos Estados Unidos. Eles proferiram essa mensagem no dia 17 de maio de 2022 e ela tem a ver com o tópico de ensinar a verdade com amor, que é uma das ênfases proféticas para os membros de 18 a 35 anos. E eu queria começar nosso debate aqui sobre essa mensagem com uma declaração que o presidente Oaks disse logo no início dessa mensagem que eles compartilharam com os jovens. Juliana, você pode ler para nós? Posso. Vivemos em tempos perigosos, quando o mal está sendo chamado de bem e o bem está sendo chamado de mal. Devemos permanecer firmes contra os valores e práticas que nos afastam dos ensinamentos do Senhor e de nossos convênios, privilégios e obrigações. Podemos fazer isso com amor. Obrigado, Ju. Olha só, aqui o presidente Oaks ensinou a escritura de Isaías e segundo Nefe que nós vivemos em tempos, além de trabalhosos, tempos perigosos, foi o termo que ele usou. E especialmente onde o mal está sendo chamado de bem e o bem está sendo chamado de mal. E hoje a gente pode ver inúmeros exemplos sobre isso, né? Então, eu queria perguntar para vocês aqui, meus amigos, e aí o Cristiano, eu queria a sua participação aí no chat, viu, Cristiano, meu amigo? Como vocês acham que nesses tempos que nós vivemos, tempos perigosos, podemos permanecer firmes em nossos valores, firmes em defender a verdade? E como podemos fazer isso com amor, na opinião de vocês? Como a gente faz isso? Como a gente permanece firme ao defender a verdade? E como podemos fazer isso com amor? O que que vocês acham? Uma ideia? A gente precisa lembrar de que somos representantes do Senhor Jesus Cristo, né? Então, a gente precisa lembrar que precisamos ter ele falava nesse discurso, né, que precisamos ter a força dele. É esse tipo de ministração. Eu pensei agora na ministração, né? Porque é algo que eu e uma colega minha a gente conversa bastante sobre a falta de amor das irmãs quando elas vão ministrar outras irmãs, né? Que como proferir algo que a gente acredita, que a gente segue, sem julgar a outra pessoa, né? A gente não tá indo ali visitar ela para apontar os erros dela, a gente só tá indo para dizer as coisas que a gente aprendeu, que a gente acredita, né? Então, eu acredito que mais ou menos esse deve ser o exemplo quando a gente for conversar com outra pessoa, for ministrar outra pessoa. Pronto, gostei, João. A gente precisa lembrar disso, né? Que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nas nossas interações, quando formos ministrar, quando formos defender a verdade, e nas circunstâncias que a gente vai ter que permanecer firme, né? Na verdade, defender a verdade, e lembrar de fazer isso tudo com amor, né? Não com raiva, não com ódio, não de maneira ofensiva, mas com amor, né? A gente precisa fazer isso tudo com amor. Obrigado, Ju. O Cristiano falou aqui.
nos afastando de más companhias. Obrigado. E assim, isso é a gente, às vezes a gente vai ver isso na aula aí, viu, Cristiano? Nesse discurso eles falam sobre isso. Às vezes as nossas companhias, as pessoas que nos cercam, sem perceber, acabam impedindo que sejamos firmes, que nos mantenhamos firmes. As pessoas, elas nos fazem ficar inconstantes. Em um termo mais comum, às vezes as pessoas que nos cercam nos ajudam a ficar meio mole no evangelho e ter pouco amor. Então é importante a gente ter atenção, né, com as pessoas que nos cercam. Obrigado. Logo depois, o Elder Gilbert, ele compartilhou a seguinte declaração. Pode ler, Anderson? Sim, queremos que os jovens adultos da igreja carreguem a força silenciosa de um discípulo de Jesus Cristo. Você pode olhar para o seu exemplo de Jesus Cristo e seu padrão de permanecer firme com amor. Ele permaneceu firme ao declarar a verdade, mas o fez com amor e compaixão. Duas coisas aí. E Anderson, o que que significa para você isso aí? Carregar a força silenciosa de um discípulo de Jesus Cristo. Profundo, né? Profundo, né? Mas é o que eu acredito que um discípulo de Jesus Cristo ele não precisa brigar, ele não precisa gritar, não precisa tentar ganhar no grito, né? As coisas. Sim, O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo ele age de forma serena, amorosa, silenciosa, muitas vezes, né? Eu lembro quando aquele homem foi levar a filha dele lá, né, para ser curada, e ele perguntou: se tu podes crer, tudo é possível que crer, né? Aí o homem olhou sim. para ele, o Jesus Cristo olhou para ele assim, sabendo que ele não acreditava tanto, né? Deu um olhar meio assim, meu. E não falou absolutamente nada. Ele só olhou para aquele homem, o homem já sentiu e pediu a ajuda dele, né? Ajuda a minha incredulidade. Então essa é uma forma silenciosa que Jesus Cristo respondeu àquele homem e o homem reconheceu o, o, o Uma desafio dele, falha né? na fé A nele, né? falha, a Desafio, falha. né? Tá certo? Obrigado, Anderson. Vamos pensar sobre isso, né? Os profetas desejam que nós carreguemos a força silenciosa de um discípulo de Jesus Cristo. Como deve ser, né? Como é que eu demonstro essa força silenciosa no meu dia a dia de um discípulo de Jesus Cristo? É uma boa ponderação para a gente aí, né? Talvez pode ser também, como o Anderson falou aí, fazer pequenos atos de bondade, de serviço, coisas silenciosas que não saem na internet, no Instagram, no Facebook, na TV, não são, não são levadas a público, mas de uma forma silenciosa, você está mostrando a sua força, a força de um discípulo de Jesus Cristo, e tornando o mundo melhor. O Cristiano compartilhou aqui no site. Boa, Cristiano. Demonstramos fazendo as coisas com amor, né? E o amor, como não precisa fazer muito alarde, né, para isso. De uma forma silenciosa, a gente pode demonstrar esse amor. Ser como Cristo. Agora eu quero perguntar uma outra coisa para vocês. Queria pedir de vocês aqui para pensar sobre algo. Quando ele falou sobre essa força silenciosa de um discípulo de Jesus Cristo, ele falou para nós olharmos, por exemplo, de Cristo e seu padrão de permanecer firme com amor. Ele permaneceu firme ao declarar a verdade, mas fez isso com amor e compaixão. Então, o Anderson até deu um exemplo aí, né? E eu queria perguntar também para Juliana e o Cristiano, em que momentos da vida de Jesus Cristo vocês conseguem ver que ele permaneceu com firmeza ao declarar a verdade
mas fez isso com amor e compaixão. Tenta lembrar de uma ocasião em que Jesus Cristo nos deu esse exemplo, esse padrão, de permanecer firme, de ensinar a verdade, mas fazer isso com amor e compaixão. Que ocasiões do ministério dele vocês se lembram dele ter feito isso? Queria ouvir um exemplo de cada um de vocês. Quando curava no templo. Olha, obrigado, Cristiano. Cristiano, quando ele curava no templo, escreve aí pra gente, por favor. Quando ele curava no templo, como é que ele mostrou firmeza em declarar a verdade, na verdade, e como é que ele mostrou amor e compaixão? Tá? Queria ouvir a sua opinião, Cristiano. E você, Ju, conseguiu lembrar de alguma experiência do Ministério do Salvador Jesus Cristo? Eu lembrei aqui, né, que ao longo da história dele, várias pessoas ele encontrou, né? Que ele defendeu, que ele ensinou com amor. Teve a história da mulher samaritana, tem a conversa dele com Nicodemos, né? Quando ele vai explicar as coisas, principalmente alguns pontos em que eles tinham conflitos, né? E Jesus Cristo, ele sempre falou de uma forma mansa, né? Mas com firmeza, com todos eles. Interessante, bons exemplos, Juliana. Falou de uma forma mansa, falou a verdade com firmeza, mas de uma forma mansa, amorosa, né? Obrigado, Ju. Ó, fazendo, o Cristiano falou aqui, quando ele curava no templo e no sábado, fazendo no sábado, pois na época era impossível se fazer no sábado. Outra, quando o centurião romano pediu ajuda para a cura, para curar o servo dele, e foi um exemplo também dessa força silenciosa do discípulo de Jesus Cristo, que o Salvador mostrou nessa ocasião, e ele fez isso com amor e compaixão. Obrigado, muito bons exemplos. Nesse discurso, o Elder Gilbert, ele citou essa circunstância aqui. Vocês estão lembrados aqui que parte das escrituras retrata essa gravura? Alguém está lembrado? Ju? Eu Onde acho que a isso aí? Juliana citou, eu acho que a Juliana citou aí na fala dela agora há pouco, esse episódio aí. A mulher samaritana? Da mulher no poço? É, eu acho que ela pode contar para nós aí. Conte-nos aí, Ju. Depois que dizes. Ah, é porque eu não tava lembrando dessa imagem, por isso que eu fiquei. Que imagem é essa, né? Exatamente. Por isso que eu fiquei, pois é, isso mesmo. É essa mesmo, né? Mas essa aí é uma ministração que o senhor fez lá com a mulher no poço, né? Você lembra de algo, Ju, sobre isso? Sobre essa ocasião? Lembro que ele pediu água para ela, não foi? Ela não. Ou melhor, ela perguntou para ele, né, que como ele sendo um judeu, ele pede para ela, né, para entregar água Isso. para ele. E acho que foi nessa escritura que ele fala sobre a água viva, não foi? Eu lembro que eu Isso, fico. E isso aí, mesmo, Ju. é o evangelho, né, que ele diz que tem água viva. É isso mesmo. Muito bem, Ju, muito bom. Obrigado. Eu lembro que Ele nessa época fala- os samaritanos, eles eram considerados impuros, né? Foi um dos primeiros debates dele, né? Que ele fala que o reino de Deus ele é para todas as pessoas, né? Que não tem essa diferença. essa diferença, né? E a mulher até falou, né? Como tu, sendo judeu, você fala comigo, né? Sendo eu samaritana. Porque os judeus consideravam os samaritanos impuros. Isso. E é interessante nessa circunstância, porque durante a conversa que ele tem lá nesse poço,
Cristo ele mostra para ela que ele conhecia as deficiências e fraquezas dessa mulher. Ela conhecia e Jesus Cristo conhecia, porque essa mulher ela tinha problemas com vários homens, já tiveram problemas com vários homens. Ela tinha problemas com a lei da castidade. E o Senhor sabia disso. E ele falou isso para ela. Ele não ficou com vergonha de falar a verdade para ela. Ele falou desse problema para ela, e ela até falou assim: Ó, vejo que és profeta. Porque ela viu que ele conhecia as necessidades dela, os desafios dela. Mas, no entanto, mesmo assim, ele tratou ela com amor. E aí, o Elder Gilbert, ele diz o seguinte aqui, ó, sobre essa ocasião. Você pode ler, Anderson, aí pra gente? Sim, em vez de condenar os outros, devemos simplesmente proclamar o que sabemos e o que cremos e convidar os outros a seguir o Salvador. É a oportunidade deles de escolher a verdade, não a nossa de compelir. O que chamou tua atenção aí, Anderson, sobre isso que ele falou? Eu acho que foi muito claro, né, o que ele colocou aqui, que às vezes a gente tenta convencer as pessoas, né, de uma forma muito de ficar o tempo todo ali tentando, tentando, mas na verdade não precisa disso, né? A gente pode prestar o nosso testemunho e convidar as pessoas a seguir o mesmo e deixar que elas tenham a escolha delas, né? É isso aí, obrigado. E sem condenar, né? Sem julgar as pessoas, porque às vezes a gente deixa de convidar as pessoas porque a gente já fez um julgamento para elas, delas. Então a gente julgou as pessoas, não, essa pessoa eu não vou, não. Como a Ju falou agora há pouco, não vou nem visitar aquela pessoa que não tem mais jeito, né? Tá inativa. A gente já julgou a pessoa, então a gente não faz convite, a gente não tem a oportunidade de proclamar a verdade, de ensinar e de convidar a pessoa a seguir Jesus Cristo, porque a gente já julgou ela, que ela não vai aceitar. E nós não podemos fazer isso, né? Então, eu queria perguntar para vocês aí, meus amigos, eu queria saber de vocês, com base nisso, nessa verdade, se vocês já tiveram alguma experiência pessoal onde vocês ensinaram a verdade com amor, vocês convidaram a pessoa, alguém a seguir a Jesus Cristo, mesmo conhecendo os desafios dela. Mas vocês, mesmo conhecendo os desafios, vocês ensinaram a verdade com amor e convidaram as pessoas a seguir o exemplo de Jesus Cristo. Já tiveram alguma experiência assim de fazer isso na prática na sua vida? Mesmo conhecendo os desafios da pessoa, você ensinou a verdade e convidou ela a vir a Cristo. Convidou ela a se chegar ao Salvador. Fez isso com amor. Se vocês não tiveram essa oportunidade, se vocês já viram alguém fazer isso, né? Vai lá, Anderson. Olha, essa semana passada agora eu tive uma experiência muito interessante com isso, né? Tem uma pessoa que eu conheço, que eu sou líder dela, né? Inclusive, essa pessoa, e essa pessoa, ela decidiu se afastar da igreja, né? Decidiu que não vai mais para a igreja e tudo. E isso já tem um tempo que essa pessoa decidiu, né? E aquilo ficava na minha cabeça, né? O tempo todo ali, fala com ela, porque eu precisava falar com ela como um líder, né? Pelo menos para desencargos de consciência. Aí eu chamei essa pessoa para uma entrevista, conversei com ela e eu já conheço as dificuldades dela, porque nós somos próximos até, né? E essa pessoa falou as dificuldades, disse que não acreditava mais, que por tudo que ela passou na vida dela, ela deixou de acreditar nas coisas da igreja, deixou de acreditar no templo e tudo mais, né? E aí eu tive a oportunidade de ensinar essa pessoa, de falar. Eu acho que eu nunca falei com essa pessoa da forma que eu falei naquela entrevista, né? Mas foi algo assim muito sincero mesmo. Eu pude sentir ali o amor, sabe? Que Jesus Cristo tem
por cada um dos seus filhos. Eu vi aquela pessoa de uma forma diferente. Foi impressionante o que eu senti ali. Nossa. E aí eu falei com essa pessoa, prestei meu testemunho, pedi para ela ponderar sobre os companheiros que ela fez, por mais que ela não acreditasse mais, mas que ela pudesse ponderar novamente de uma forma mais profunda sobre os companheiros. E foi muito legal, porque eu não tive nenhum sentimento de julgamento, eu não tive nenhum sentimento negativo naquele momento, muito pelo contrário, foi só sentimento de amor. E no final, ela ainda insistiu, né? Não, não acredito. Eu falei, tudo bem, é uma escolha sua, eu respeito isso, mas vou continuar sendo seu amigo. A igreja continua de portas abertas para você. E eu sei que aquilo vai, uma hora ou outra, aquilo vai ficar na cabeça dela e vai, o Senhor vai trabalhar com ela, com aquele testemunho que eu Aí. prestei, né? E foi muito Puxa, interessante, foi uma experiência muito boa. legal. Puxa vida. Obrigado, Anderson. Excelente exemplo. Muito bom. Sabe que eu tô com, quando eu recebo treinamentos, né, com os líderes, eu gosto muito e eu tava na Conda Resende agora, né, na conferência da Estaca. A Ju tava lá, né, Ju? Gostou da conferência, Ju? Foi muito bacana. Foi legal, né, Ju? Ele é muito engraçado. Ele fala muito rápido e ele fala muitas coisas que eu fico assim, eita. Muito bom. E ele gostou muito de estar com a gente, Ju, lá. E sabe o que ele me falou, o Anderson estava falando isso aí, da experiência dele, eu lembrei de algo que ele falou tá muito ligado com isso que a gente está conversando aqui. Ele falou que nós, como membros, nós temos a oportunidade de ministrar as pessoas, de servir e de ensinar a verdade. Então, olha só, a- é como se fosse uma partida, é um jogo que nós estamos. Então, a gente não deve julgar as pessoas e a gente precisa ensinar a verdade e convidar as pessoas. Enquanto a gente não ensina a verdade e não convida, a bola está com a gente. Como o Anderson falou aí. Enquanto ele não falou com a pessoa, ele sentia que precisava falar isso com ela. A bola estava com ele. A partir do momento que ele não julgou, ensinou a verdade e convidou a pessoa, aí ele passou a bola para a pessoa. Aí a bola tá com ela agora. Tanto é que eu acho que eles se sentiam mais em paz, Anderson, depois de conversar com ela. Com É isso? certeza, bem Em mais. paz. Olha aí. É porque a bola não estava mais com você. Agora a bola estava com ela. Então ela agora tem a oportunidade de escolher o que é que ela vai fazer ou não. Por causa que o Anderson fez algo. Ele ensinou a verdade com amor e convidou ela a se chegar a Cristo, a voltar para a igreja, voltar para o evangelho. Então, fiquei pensando sobre isso, é bem verdade, viu? E eu queria convidar a gente a lembrar disso, né? A gente, nas nossas oportunidades aí, que a gente não possa julgar as pessoas, que a gente possa lembrar de ensinar e convidar as pessoas com amor. Enquanto a gente não faz isso, lembra, a bola está com a gente. E a bola não pode estar com a gente. A gente tem que passar a bola para as pessoas e ajudar elas a tomar decisões na vida delas, tá? Obrigado, obrigado, amigos. É, falando sobre os nossos dias aqui e as oportunidades que a gente tem de ensinar a verdade, olha o que o presidente Oaks disse nessa mensagem. Você pode ler, Ju, para nós, por favor? Posso. Quando penso em comoção, penso em guerras e rumores de guerras, pandemias globais, aquecimento global, a crescente onda de maldade no mundo ao nosso redor e a ansiedade que está aumentando entre nós. Tempos perigosos certamente incluem as circunstâncias atuais que cumprem as profecias de que as pessoas. Peraí, rapidinho que saiu a mensagem aqui do. Não sei. Tá bom. Que cumpre as profecias de que as pessoas chamariam o mal de bem e o bem de mal. Eita, olha só. O que que significa para você, Ju, quando você ouve assim que o mundo está em comoção? O que que significa isso para você e o que que chamou a sua atenção dentro do que o presidente Oaks ensinou sobre isso? A partir daqui, ele fala muito sobre a gente. A primeira palavra que me vem na cabeça é a situação, né, de desespero. Inclusive, se eu não me engano, essa semana eu estava vendo ontem uma live que teve da autossuficiência, que eles estavam falando sobre resiliência emocional, né? E uma das perguntas que fizeram para eles foi
se realmente atualmente as pessoas estão, como é que ela perguntou? Se as pessoas têm menos resistência à frustração, sabe? E a psicóloga ela respondeu, né, que o que que acontece é que como a gente está tendo hoje as a tecnologia é muito mais forte, então a gente tem respostas muito mais rápidas. Então aquelas coisas que antes demoravam para ter respostas, ficaram assim de uma forma obsoleta para a gente, sabe? Por exemplo, treinar, estudar, fazer uma leitura que demora para você chegar naquele objetivo, né? Qualquer coisa assim que demore, hoje a gente tende a deixar um pouco de lado. E eu estava pensando que as coisas acontecem, principalmente com algumas pessoas dentro da igreja, vão acontecendo coisas porque elas estão sendo ali. Como é que aquela palavra? Quando você está sendo cegado por outras coisas, sabe? Pelo uso constante das tecnologias, ela não vê as pequenas coisas que ela deixa de fazer. Ela vê aquela atividade acontece com ela, né? E ela se pergunta por que que ela está naquela situação. Que essa é a situação de uma ministradora minha, né? E aí eu fiquei pensando disso, é porque a gente hoje está blindado para algumas coisas, sabe? A gente acaba que hoje eu não vejo assim a gente como era antes, guerras, de, por exemplo, sabe, feridas, aquelas bombas. Tem, né, em algumas partes do mundo, mas a guerra atual, ela tá com as coisas que o nosso inimigo, ele faz com que a gente não veja, né? Ele faz coisinhas assim, eu vou ficar mais 5 minutos no Instagram, depois eu faço a minha leitura das escrituras. Acaba que eu fico 30 minutos e já passou do horário, eu tenho que fazer outras coisas, né? E não estudo as escrituras. Isso. É uma guerra, né? É um tipo de guerra também que nós estamos Sim, vivendo, né? Sim. E, nossa, e sabe, Ju, Cristiane e Anderson, eu fiquei pensando muito quando. E obrigado, Ju. Fiquei pensando muito quando o presidente Jogos falou sobre isso, né? Porque hoje o mundo está em comoção, amigos. São as guerras que nós temos aí no exterior, os rumores de guerras que são as nações que ameaçam outras nações, as pandemias globais. Acabamos de sair em uma. Tá vendo no jornal aí de outra aí que está surgindo na ONU, que é a ONU não, esqueci o nome daquele órgão lá, internacional, já classificou ela como um estágio de alerta. E alguém falou aqui no chat, deixa eu ver se alguém falou aqui no chat. A OMS, isso, Cristiano me salvou aqui. Obrigado, Cristiano. A OMS já declarou como estado de atenção. E a ideia é provável que mais pandemias vão vir, aquecimento global, as queimadas que a gente está vendo aí, né, no mundo, as temperaturas aumentando, o clima ficando mais quente, e essa onda de maldade, né, que está no nosso redor, a ansiedade que está aumentando. Como você falou ontem, eu assisti um pouco da live, Ju, e eles falaram, né, que nós estamos mais ansiosos, né? As pessoas andam mais ansiosas hoje, né? Então, tudo isso gera comoção, gera agitação nas pessoas, né? Em alguns geram preocupação. E sabe que uma das piores motivos de comoção é esse que ele falou ali no final, ó, das pessoas chamarem o mal de bem e o bem de mal. Essa é uma das piores motivos de comoção hoje, que é uma coisa às vezes invisível. Aí eu vou perguntar para vocês, queria ouvir vocês agora, sobre esses ataques ao que é bom. Eu queria perguntar para vocês, como ou onde você vê o bem sendo chamado de mal hoje? Como ou onde você vê isso? O bem sendo chamado de mal e o mal sendo chamado de bem. E por que você acha que isso é tão persuasivo para as pessoas?
Por que que isso é uma ideia que persuade muitas pessoas? Queria ouvir vocês aí de exemplos. Eu posso falar rapidinho? É porque Pode? esses ataques, normalmente, quando afetam a gente, é porque eles vêm de pessoas que a gente considera importante, né? Então, me veio duas coisas que eu passei na minha cabeça, que uma foi com o meu chefe. Ele é um cara, assim, brilhante. Ele passou no concurso público quando ele tinha 22 anos, hoje ele é promotor. E então, pra mim, ele é assim, sabe? Ele era minha estrela, o meu. E as coisas que ele falava pra mim, que ele gostava de mim em tudo, menos a parte que eu era religiosa. Ele Olha falava pra mim só. que pelo fato de eu seguir uma religião, eu me tornava cega para as coisas. Porque Nossa. ele dizia que eu tinha essa personalidade de ser muito boazinha. E no meu mundo eu não posso ser boazinha. Aí eu achava graça, né? Porque eu não ia discutir com ele. Sim, Mas, sim. muito tempo, isso fez muita influência sobre mim, né? Principalmente naquela época na faculdade, em que eu tava, assim, cheia de coisas, era cheia de planos, e ele me falava isso, eu ficava realmente pensando se eu não tava perdendo tempo dentro da igreja, né? E Olha antes disso só. tudo, foi. Antes disso tudo, teve o meu próprio pai, né? Que na época que eu fazia vestibular, ele falou para mim que a ida para o seminário ele iria me fazer ficar para trás dos meus concorrentes, porque eu estava desperdiçando o tempo todo dia indo para o seminário. E aí eu não tive coragem de contar para minha mãe, né? Porque isso ia fazer eles brigarem. Só que nessa época, o nosso, eu acho que é diretor que fala, o coordenador regional era o Terra na época, e ele foi visitar, e ele foi na casa de cada um dos alunos que estavam um pouco afastados. Já não estavam indo com frequência. E ele, uma das casas era minha. E o meu pai nunca tá em casa. E nesse dia ele estava em casa. E foi ele que conversou com o meu pai, né? Então, para mim, essas coisas me afetaram nessa época porque vieram de pessoas que eu gostava, não é? Não vem de pessoas que, por exemplo, meu vizinho falar porque eu tô indo pra igreja ou por seguir alguma coisa. Sempre vem de pessoas que a gente tem um elo, né? Puxa, Ju. Tava anotando aqui as coisas que você estava falando, viu? Que às vezes para o mundo ir para a igreja, ou ir para o seminário, ou ir para o instituto é perder tempo, né? É desperdiçar tempo, é ficar atrás, né? Às vezes, sabe que recentemente, Ju e Cristiano e Anderson, eu falei com um jovem aqui na sala do estudo, aqui na sede, veio conversar comigo. E ele tava, olha só a coisa dele que ele veio perguntar para mim. Ele tava fazendo um mini curso assim para fazer uma prova de um concurso público e algumas aulas ia começar ia começar a ter aulas no domingo. E aí ele chegou, só que domingo ele ia para a igreja, né? Tinha que ir para a igreja e tal de manhã. E aí o professor dele lá, o do curso, muito parecido com o que você falou, Ju. O professor dele falou assim, ó, se você não for para deixar para ir para a igreja, para perder seu tempo para ir para a igreja, você vai ficar atrás de todo mundo aqui, ó. E aí você vai desperdiçar o meu tempo, você vai desperdiçar dinheiro e você vai perder a oportunidade de tirar uma boa nota. Porque ele falou assim, você vai perder seu tempo indo à igreja. Você pode ir depois. Aí ele veio aqui e isso aí mexeu com ele. Ele veio aqui, nossa, presidente, o que que eu faço? Ele falou, será que eu vou perder mesmo? Será que eu vou ser prejudicado, né? Se eu deixar de ir nas aulas domingo para ir na igreja? Olha só. Então, e é um jovem muito bom e então você também, Ju, é muito bom. Acho que o Cristiano já teve experiência assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Porque as coisas boas, o que é certo, vai sofrer muitos ataques. E quem faz o que é certo, quem se esforça fazer o que é certo para fazer o que é bom, vai ser atacado também. E às vezes a influência dói muito, né, Ju? Porque é pessoas próximas a nós. Às vezes a gente pode sofrer esses ataques ao que é bom dentro de casa, né? Dentro da nossa família.
entre os nossos amigos, né? Às vezes entre pessoas que têm uma influência, né? Que a gente considera, e a gente tem que tomar cuidado, né? Porque o ataque vai vir. E eu tenho que tomar cuidado para não ser persuadido, né? Levado pelo ataque. Excelente exemplo. Obrigado, Ju. Cristiano, se tiver algum exemplo aí quiser compartilhar no chat, queria te ouvir também, Cristiano, sobre isso, viu? Mas o presidente Oaks, ele vai ensinar algumas coisas aqui sobre isso, tá? Que eu queria compartilhar com vocês agora. Deixa eu mostrar aqui. Ah, pode ler aí, Anderson, pra gente? Posso. Alguns são persuadidos a chamar o mal de bem por causa da falsa doutrina de que não somos responsáveis perante Deus por nosso comportamento. Isso persuade alguns de que não haverá consequências eternas para suas ações. Mas sabemos pelas Escrituras que essa é uma doutrina falsa, vã e tola. Volto. Esse é um ataque aí. Esse é um ataque à verdade, um ataque ao que é bom, ataque ao que é certo. Hoje o mundo ele ensina lá o que está em 2 Nef 7:8. Bebei, comei e divertivos, porque amanhã morreremos, tudo vai estar bem. Não tem pecado, não tem problema eu cometer uns pecados às vezes, não tem problema eu não ir na igreja, eu não pagar meu dízimo, não tem problema eu ver uma pornografia, ou eu quebrar a lei da castidade, não tem problema isso aí, não tem problema, é normal da vida. Então, às vezes, podemos ser persuadidos por essas doutrinas vãs e tolas que o mundo ensina, mas que às vezes alguns acreditam, alguns são enganados por ela, tá? Olha outra forma que a verdade é atacada. Pode ler, Ju? Posso. Segundo, há o senso generalizado de supremacia intelectual que existe na sociedade, especialmente em faculdades e universidades. O presidente Spencer W. Kimball respondeu a isso quando afirmou que devemos nos tornar um defensor da retidão, existindo as ideologias invasoras que buscam controle do currículo, bem como da sala de aula. Não resistimos a essas ideias porque as tememos, disse ele, mas porque elas são falsas. Hein, Ju, você vê algum exemplo disso aí que ele está falando durante o tempo que você estava na faculdade? Com certeza, é o que mais tem, né? E assim, presidente, a gente falando, né? Eu fui lembrando que a minha tia, ela falou para mim, né, sobre isso. A gente estava falando sobre as coisas que eu tive na faculdade e ela disse que por eu ser uma membro da igreja e por praticar, né, talvez eu não seja adequada para o meu cargo, por exemplo, se eu for advogada, porque o advogado ele não pode ser 100% correto. Aí eu, nossa, Olha só, meu pai do céu. Eita. Ideologia invasora, isso aí, ó, viu? Obrigado, olha só que exemplo, né? E a gente vê muito isso nas faculdades, na escola. Quando ele falou disso aí, eu lembrei, acho que alguns anos atrás, peguei Covid, né? Fiquei desmemoriado. Mas eu acho que vocês vão lembrar, Juliana e Cristiano. Até um tempo atrás, eu acho que o MEC estava estudando uma cartilha sobre ideologia de gênero. As crianças, elas iam ser ensinadas que elas podem escolher se elas eram menino ou menina. Vocês lembram disso? Vocês ficaram sabendo disso? eu lembro, teve debate sobre, inclusive, o fato dos pais eles escolherem nomes para crianças, né? Teve Sim, coisa, não poderia ter que escolher um nome neutro, né? Para que ela, mais na frente, se identifique qual gênero ela vai seguir. olha só, né? É fake, Cristiano? Então é fake isso, né? A gente, do Ah, tá meu, bom. debateu em sala de aula sobre isso, né? Porque tava, saiu essa discussão, mais ou menos assim, que eu não sei, dentro lá do MEC, eu sei que dentro do judiciário a gente já discutiu um pouco disso, porque como a gente pode deixar as crianças livres, ao mesmo tempo elas não são livres, né? Porque a gente precisa reger elas.
Aí ficava um debate em Sim. sala de aula. Não, a gente tem que ter nomes que não deem entonação nem para o sexo masculino nem feminino. Eu falei, como é que ia ser o meu nome sem entonação nem para o feminino nem pro masculino, né? Ia ser o quê? Que Júlia e... coisa. Ia ser Juliano, sei lá. Sei lá como é bom. Mas você vê, né? Ó, o Cristian tá falando aqui que foi fake news isso aí, ó. Mas é, ainda que foi fake news, foi muito divulgado isso, né? Saiu no jornal e tudo, né? A gente Teve fez trabalho discussões, por causa dessas doidices. sim, Uhum. teve discussões e fica, nossa, né? Tipo, nossa, que coisa, né? Onde a gente vai parar, né? Então, tem muitas, nas faculdades, universidades. E foi mais política, né, Cristiano? Tá certo? Obrigado. Obrigado por nos ajudar, hein? E, no nosso meio, né, vai ter muitas ideologias invasoras. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Por isso que a gente tem que conhecer as verdades do Evangelho para não se deixar enganar por as coisas do mundo, né? Pelas ideias dos homens, pelas filosofias dos homens, que vão atacar o que é bom, vão atacar o que é a verdade. O Cristiano estava aqui. Eu estudo na UEP, infelizmente criaram cota para Trabis. Acho horrível isso. Eu não entendi ali, Cristiano. Trabis. Ah, transexual. Ok, olha só. Que coisa, né? São as ideologias, meus amigos. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? O presidente Oaks pediu isso para nós. Vamos para uma terceira influência aqui. Pode ler, Ju, para nós? Posso. A terceira influência é a tendência daqueles que chamam bem de mal e de intimidar. Gritar ou colocar rótulos negativos sobre aqueles que discordam. Eles buscam intimidá-los, envergonhando ou silenciando a oposição às suas inverdades. Uhum. Essa é uma outra forma aí, né? De que o bem está sendo atacado, né? Tem pessoas que, além de chamar o bem de mal, elas intimidam quem quer fazer o bem. Elas colocam rótulos negativos em quem quer fazer o bem e tentam, de alguma forma, abafar essas pessoas e minimizá-las até que elas fiquem anuladas ou que elas mudem de ideia. Essa é uma tática que as pessoas usam, que o mundo vai usar para nos influenciar a mudar de opinião, né? Eles vão intimidar, envergonhar e silenciar a oposição às suas inverdades. E às vezes isso é tão forte ao nosso redor que acaba guiando nossas escolhas, nossas decisões, tá? É sobre isso, sobre essa tática aí de silenciar e de tentar nos influenciar, eu vou compartilhar um vídeo aqui com vocês, bem engraçado até, que ensina sobre isso, né? Sobre a influência social e como a influência social pode afetar nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Um grupo de pessoas fez um pequeno teste sobre isso, bem engraçado, e eu vou compartilhar com vocês, e eu queria que vocês prestassem muita atenção em como a gente é influenciado, pode ser influenciado pelas pessoas ao nosso redor, tá bom? Depois eu queria ouvir o que chamou a atenção de vocês. Deixa eu compartilhar aqui o vídeo.
Ana e Cristiano, o que que chamou a atenção de vocês aí sobre como às vezes a gente pode ser influenciado, intimidado, envergonhado e como isso às vezes pode mudar nossas decisões? Pode nos influenciar, mudar nossas decisões com esse vídeo. O que que você acha, Ju? Presidente, a sua pergunta é como isso. Eu não entendi a sua última pergunta. De acordo com esse vídeo aí, o que que a gente pode aprender sobre como às vezes a gente pode ser influenciado, ser intimidado, sermos envergonhados pelas pessoas ao nosso redor, e como isso às vezes nos faz mudar de, de atitude ou influenciar nas nossas escolhas. Hum, esse vídeo foi bem engraçado, né? De início eu não estava entendendo ele. Porque eu vi umas pessoas subindo, né? Pegando elevador, sobe, pega. Tá bom, né? Mas ele vai mudando, né? A forma que ele se comporta lá dentro. Então, se elas estão viradas para frente, ele vira para frente. Se elas viram para trás, ele vira para trás. É aquele efeito manada, né? A Isso, gente sempre precisa ter um pouco de cautela, né? Quando muitas pessoas estão indo para um lugar, né? Por exemplo, hoje a gente está praticamente, assim, o lixamento social não tem nenhuma. Hoje já tem algumas formas de punição disso, mas por muito tempo foi muito aberto, né? Era todo mundo ali correndo atrás da pessoa, se mostrava às vezes era alguma coisinha só que aparecia ali e um monte de pessoas iriam ali atrás dela, né? E às vezes a gente nem sabia o que aconteceu, a gente só confiava numa informação, né? São as fake news também. isso. Eu falei sobre lixamento, né? Mas tem as ações do nosso dia a dia, né? Por exemplo, dos nossos pais, dos nossos amigos. Para mim foi muito difícil do mesmo período dentro da faculdade, né? Que eu era cercada só pelos meus amigos, como eu morava em uma outra cidade longe dos meus pais, né? Eu fiquei por muito tempo achando que eu era sozinha no mundo. Era engraçado isso. Eu não sei, eu não Isso. lembrava, sabe, que eu tinha uma família, que eu era amada por aquelas pessoas. Eu me sentia sozinha. Então acabou que eu mantive aquelas pessoas ao meu redor por muito tempo e realmente a gente, querendo ou não, a gente segue as pessoas que estão ao nosso redor. E aí, olha, por exemplo, eu lembro que teve uma época em que as minhas amigas apontavam para mim dizendo que eu não era amiga verdadeira delas se eu não ajudasse elas durante uma prova, né, que ia ter, que essa prova era muito Olha difícil. só. E eu era muito boa nessa disciplina. Então ela falava pra mim, ela disse, se você não me ajudar, você não é uma boa amiga, né? E eu ajudei elas, quase fui pegar pelo professor jogando borracha, passando borracha Pipes na. Aí eu falei, mas E olha, você, nunca mais eu faço isso, porque todo mundo sabia o que eu estava fazendo, porque a minha cara ficou vermelha e eu não me concentrei na minha prova. Acabou que foi a minha menor nota de todo o semestre. eu anotei isso aqui, né? Você não é uma boa amiga se você não me ajudar nessa prova, né? Olha Sim. só. Você não é uma boa amiga se não me ajudar nessa prova. Exemplo disso, né? Obrigado, Ju. Muito bom. Sabe, meus amigos, eu queria encerrar nosso encontro aqui hoje com essa ponderação, né? Tem umas coisas que vocês falaram aí, que a Ju falou, que eu queria só reforçar, né? Nesse discurso, né? Eles nos incentivaram muito a defender a verdade, né? Com amor, ensinar a verdade com amor. E também sobre ter cuidado com isso, né? Com os ataques à verdade. E você deu exemplos aí, né? O Cristiano, vocês deram excelentes exemplos de como a verdade é atacada. Eu queria encerrar com dois pensamentos só, né? Pra gente ter atenção.
é, que a gente precisa ter cautela hoje, nos dias que vivemos. A gente precisa ter o espírito para ter cautela, para poder discernir um ataque à verdade e ficar do lado da verdade, mesmo que nós sejamos atacados nisso, nesse processo. E é o que você falou, Ju. A gente tem que tomar cuidado com as multidões hoje. E quando você estava falando, eu lembrei de duas coisas, né? Eu lembrei lá, lembra ah, lá do sonho de lei, que algumas pessoas estavam lá na barra, comeram do fruto, mas algumas pessoas do prédio começaram a apontar o dedo e elas ficaram envergonhadas, né? E aí, por causa desse ataque que elas sofreram, à verdade, elas largaram do fruto e se desviaram, né? Foram lá para o prédio. Que às vezes a gente vai sofrer ataques e a gente não pode se envergonhar do evangelho. A gente não pode se envergonhar da verdade. E por fim, oi, Ju, pode falar, desculpa, pode falar. Não, eu só quero fazer um comentário. Quando o senhor falou desse edifício, né? É que na escritura ele fala que eles estavam vestidos boas roupas, né? Era um edifício formoso. Então, normalmente essas coisas ruins, elas não vêm caracterizadas como ruins, né? Não tá lá um fogo, um diabinho com tridente, né? Não tá assim. Verdade, é verdade. O mal, além de atacar o bem, ele parece que é bem, né? Parece que é uma Ele coisa boa. parece ser melhor que o bem, né? Exato, né? É assim, né? Muito bem, obrigado, Ju. Excelente observação, né? A gente precisa discernir isso, né? Muito interessante, eu vou anotar isso também, Ju. Estou aprendendo muito aqui com vocês. E por fim, lembrar sobre ter cuidado com as multidões, a gente precisa lembrar o que o Senhor ensinou lá em Mateus, né, 7. Ele falou que o caminho para a vida eterna é estreito e apertado, e são poucos que encontram. E o caminho para a perdição é um caminho largo e espaçoso, e são muitos, ele disse, que entram por esse caminho. Então eu oro para que a gente possa lembrar disso, amigos. Estamos atentos, defender a verdade, estar no caminho estreito e apertado, mas que leva à vida eterna, e não se envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo. Eu sei que se fizermos isso, nós vamos resistir ao dia mau, vamos resistir às tentações e ainda vamos ajudar outras pessoas nesse processo a conhecerem a verdade e a conhecerem Jesus Cristo. E eu sei que essas coisas são verdade, sou muito grato por aprendi muito com esse debate aqui, com os comentários de vocês. E que bênção termos profetas, né? Para nos guiar nesses dias trabalhosos que vivemos. E eu testifico disso e agradeço por vocês estarem aqui, pela sua participação. Vamos encerrar aqui com uma oração. É, A próxima aula será um discurso do Elder Christofferson, que ele deu na BYU Havaí, em março de 2022. O primeiro mandamento primeiro é o discurso. Vocês estão no grupo lá desse curso, Juliana e Cristiano? Eu vou mandar lá esse discurso no grupo para vocês estudarem para a semana que vem. Vocês estão no grupo? Não sei Não, eu se... não tô nessa aula. Tá, eu vou mandar, colocar você depois no grupo, viu, Ju? Tá bom.